E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o programa Liderança e Gestão, aqui na TV Barueri, como você já sabe, nas noites de quinta, toda quinta, às 21 horas, popularmente conhecido como 9 da noite, nós estamos aqui na TV Barueri. Eu sou Moisés Borges, estamos agora levando conteúdo para você, para agregar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e é sempre bom estarmos com profissionais que estejam trazendo conteúdo que possa promover transformação na sua vida. E é por isso que eu faço já um convite. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma convocação para você ir conectando as pessoas que estão aí nas suas redes sociais, na sua rede de contatos, para que elas estejam sabendo que o programa Liderança e Gestão já está no ar. E eu quero mandar um abraço especial aqui para o Jonatas Randall, presidente da nossa casa, representa toda a nossa equipe aqui. E na semana passada eu mandei um abraço para a nossa equipe técnica no final do programa, mas hoje nós estamos aqui acompanhados do Arthur e do Estevão, por isso nós estamos mandando aqui um abraço para aqueles que também trabalham atrás das câmeras. Nós vamos hoje mexer com mulheres e mexer com homens. De que forma? O seu emocional pode interferir na sua própria vida pessoal e também na sua vida profissional. Então, se você quer fazer uma boa gestão da vida, você precisa liderar a si mesmo. O tema de hoje é lidere a si para fazer gestão da sua vida. E quem vai apresentar esse tema é ela, nada mais, nada menos que doutora Márcia Guimarães. Boa noite, seja bem-vinda, Márcia. Grata, Moisés, pelo convite, uma honra estar aqui. Que legal, é bom receber você aqui e a alegria é maior porque a doutora Márcia também tem programa na casa. Se você for lá no YouTube, daqui a pouco eu falo como você acessar o YouTube e fazer parte do grupo de espectadores que nós temos, assim, a multidão de pessoas que nós temos seguindo a gente nas redes sociais e acompanhando o nosso trabalho. Doutora Márcia, aqui a gente começa do início. Antes de você ser doutora, antes de você ser uma profissional, você era uma menina. Onde? De onde? Quem era você? De onde você vem? Eu sou de Taubaté, Região interior. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Interior. Bem da porta, bem do R puxadinho. Bem ali no caminho entre Rio e São Paulo, né? Isso. Legal. Taubaté tem personalidades como Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, é uma cidade literária, Hebe Camargo. Hebe Camargo também. Mazarope. Terra Cid boa. Moreira. Taubaté. Tem uma celebridade. Maravilha. E Márcia Guimarães. Márcia Guimarães. De Taubaté para o mundo. É isso mesmo. Me diga uma coisa, Márcia, você é filha única, é filha de muitos irmãos. É uma galera. É uma galera? Uhum. Que número você é nessa escadinha? Olha, somos em 5. Ok. E eu sou a primeira nascida. Você é a primogênita? Sim. Então você manda na galera toda. É. Tenta, né? Diz, né? Eu já deixei esse posto bastante tempo. Na sua vida estudantil, você era boa aluna ou daquelas que davam trabalho? Não, sempre fui boa aluna. Foi aplicada? Destaque. Não foi sempre assim. No começo foi mais trabalhoso? Foi mais trabalhoso. Sentava na frente, no meio ou atrás? Eu sentava lá no último, escondida. Lá no fundão? Eu era canhota, a professora... Toda torta, né? Toda torta. E a professora pegou na minha mão e agora eu sou destra, porque eu aprendi. Eu escrevia de trás para frente, mas deixa eu te perguntar. Você, por causa disso aí, você é ambidestra ou só... Eu não desenvolvi, mas já teve até testes, né, que às vezes em dinâmicas a gente faz, se eu testar, eu sigo. Você consegue. Mas eu fui treinada a ser destra. Legal. Mas porque eu entrei direto na escola e eu lembro forte ali, de trás para frente. Nem sei como que eu fazia isso. Eu que devo ter aí uns 3 anos a mais que você, mas a cultura que eu ainda recebi dos meus pais, dos meus avós, é de que era uma pessoa até com ligação religiosa, que ela não era abençoada quem era canhoto. Era? Tinha umas culturas dessa, que era um filho assim,
que Deus não tinha colocado a mão. Jura? Tinha Ainda umas bem que eu conversas. não vi isso. Ainda bem, ainda bem. Ia piorar um pouquinho mais. Com certeza. Márcia Guimarães, e quando que nasce aí, o desejo de fazer o que você faz hoje? Já foi lá na adolescência, você já sabia o que você queria ser ou ainda estava naquela assim: "Poxa, estou terminando o ensino médio", que naquela época Aham. segundo grau, né. Uhum. Olha eu falando daquela época. Né. É, É daquela que época, você é daquela não, você época. é jovem, você é Não, jovem. Mas você já sabia o que queria ou ainda estava naquela de decidir, ainda não sei o que quero? não, não. Ixi, foi bem complicado, Moisés, porque depois que eu terminei o fundamental, ir para o médio, eu sempre fui quando eu cheguei uma fase não era boa aluna, pela dificuldade em si mesmo, Uhum, não tinha em casa não tinha esse acompanhamento de perto também. sim. E depois quando eu perdi minha mãe com 7 anos de idade, isso foi uma marca bem forte Um na minha trauma vida. infantil, né? É. Então minha mãe, ela enlouqueceu por um câncer cerebral, Sim, então isso foi uma marca bem forte na minha vida. tá. E depois dessa ruptura, foi um corte mesmo, nós não sabíamos, e ela tinha 27 anos, Sim, na época eu 7, um irmão 4 e outro 3. ok. E aí, foram morar com os avós, eu fiquei com os tios, mas não deu muito certo. Fui morar com os avós, nisso eu perdi o ano, repeti de ano, Ok. enfim. Então, quando eu retomei, aí eu fui ficando com estrutura. Aí foi encarnando essa Márcia que já era destaque, boa aluna. Ok, Mas não, na oitava série, depois que eu terminei, eu fiquei meio assim, sem sentido, tá. pelo próprio contexto de vida ali também familiar. Então, quando eu fui para o colégio, eu vivi, mas eu não queria ser mais, sabe, quando você, Sim, vou fazer o colégio, vou fazer vou por fazer, sabe? Mas eu tive pessoas bem incentivadoras, sempre tive. uhum, E aí eu fui para o técnico de nutrição na ETEC para não deixar de fazer uhum, nada. ok. E eu me apaixonei pelo técnico de nutrição. É, E ali, antes disso, eu fiz uma terapia pessoal, porque desde pequenininha eu já via tá. muito BO, mas Aham. eu não entendia. O técnico de nutrição, aquilo naquele momento te realizava ou era Hum, uma fuga ou era estar ali por estar? eu fui inicialmente para não algo que eu tivesse afinidade, porque era da área de humanas. Uhum, Aproveitei a oportunidade, mas ainda não tinha muito claro. Só que daí legal. me realizei. Aham. Me realizei e já tinha tido contato com a psicologia antes disso, numa terapia que eu mesma busquei. Tá, mas espera aí, só um pouquinho. Aham. A nutrição, você chegou até a graduação ou ficou só com o técnico? Eu fiquei só com o técnico, porque daí depois que eu terminei e fiz uma Hum, experiência realmente no que o técnico dá, porque é gestão de sim, restaurante. Eu sou assim, Moisés, eu vou para ver. Eu não sou do tipo que fica assim: "Ah, eu acho que", tá. eu vou para ver. Eu falei assim: "Olha, eu não tinha". Você vai para cima, você Eu vai para o falei assim: "Não, experimental. deixa eu ver se é isso mesmo ou não". Aí eu Hum, fui para a experiência, de gestão, realmente, nenhuma afinidade, mas me hum, fortaleceu bastante. E hã. depois eu tive uma experiência no banco de leite humano, Ah, que legal. eu me encantei. Nossa. Aí eu pensei, entre fazer nutrição. Você sabe por que isso, né? Eu agora sou terapeuta. Você sabe por que você se encantou, Pode né? falar, Você sabe por que você se tô encantou? todos ouvidos. Eu estou aqui codificando, Aham. doutora, que é por causa daquela ausência da mãe aos 7 anos. Você fez uma regressão, não com essa palavra Sim, sim, sim. literalmente, mas você se conectou com o A materna desmamar, a ausência da mãe com 7 anos. Na verdade eu Estou indo vi bem ou não? você tá tateando bem. Você sa eu recebo esse tatear bem, É, porque é uma leitura humana, é uma leitura é. de vida, não que eu tenha eu falo para as Você tem pessoas feeling, isso é as isso que eu pessoas tô falam querendo assim: dizer. "Nossa, você é psicólogo". Não, não Não, sou. É terapeuta também não, mas eu mas você gosto tem de feeling. eu gosto de observar o ser humano. E como observador isso vai te abrir portas onde você for, Que bom, não que é? Você legal, percebe isso? certeza. Certamente. Aí Mas você do banco de leite leite, humano, aí você como é que você chega na psicologia? aí eu pensei e falei assim: "Gente, se eu for para nutrição, para a faculdade, eu vou ver tudo isso de novo, Aham, da parte industrial, alimentar", e eu certo. não gostei. Uhum, E daí, na nutrição a gente também tem psicologia, né. uhum, E aí eu me encantei.
E aí eu já estava fazia alguns cursos pontuais, já era líder de grupo de jovem, tinha algumas afinidades, assim, humanas. Certo, legal. Aí que me levou para psicologia. Maravilha. Hoje você atua hoje como nutricionista, como psicóloga ou os 2 juntos? Eu deixei a psicologia depois de 15 anos, Ah, é? assim, o CRP, né, a Tá, psicologia não saiu de mim. sim. Eu criei meu próprio método, eu trabalho com transtornos alimentares, porque Uhum. depois nas minhas especializações eu fui especializar na psicossomática. Ok, Psicossomática, toda a relação mente e corpo. tá, Então, ao longo da minha, trajetória, inclusive nasceu o método que é a psicofotografia. A tá. psicofotografia nasceu para transtornos de autoimagem, transtornos com o corpo, que junto com ele vem transtornos alimentares, transtornos de posicionamento, toda Tem essa tem distorção. 2 coisas que eu estava vendo no seu material, que você defende no seu trabalho, que é a psicofotografia Uhum. e também a psicologia, eh, psicologia breve, seria É terapia breve. terapia breve. Isso. Então, me dê 2 exemplos, um de cada. Como Uhum. é que a gente percebe a necessidade de tratar a psicofotografia? E como o ser humano vê, ou você como especialista vê a necessidade de aplicar a terapia breve? A terapia breve é para quem não quer perder tempo. Tá, Então eu falo assim: "Ó, gente, eu atendi anos, foram 15 anos, eu tinha uma angústia, Moisés, só porque eu vou te interromper. O breve é um método que você criou ou já existe com esse nome, esse estudo de terapia breve? eu fiz uma formação em Valência, quando eu morei em Barcelona, Uhum. de psicoterapia breve, Tá, para terapias para crises. tá ok. Só que É essa aquela coisa mais rápida. e é terapia corporal também. Eu já Legal. fazia em São Paulo, mudei para lá, segui nessa linha breve. Só que essa é uma terapia de 5, 6 meses. Uhum. Aí a minha própria trajetória após isso foi em 2013, 2014. Aí a minha atuação, eu deixei a psicologia, criei a psicofotografia, só que não é isso que eu vou integrar isso depois. Só que, mesmo assim, depois que eu mudei de Taubaté para Barueri, Aham. que eu migrei para o online, eu ganhei mais repertório ainda, e integrando tudo, eu consegui deixar muito breve. Então, na Ok. verdade, assim, isso é a soma do existe a terapia breve, mas hoje a minha terapia breve chama-se direto ao ponto, Tá. Direto ao porque ponto. trabalha não só comportamento, eu trabalho inconsciente, trabalho Aham. padrões que se Legal. repetem, que vão desde o útero até agora. Tá. Outra coisa que você também tem desenvolvido, e eu tenho visto aí Uhum. nos seus trabalhos, é um atendimento específico para as meninas, para as mulheres, e específico para os meninos. Você Uhum, tem feito isso, né? uhum. Você pode contar para a gente? Posso. Daqui a pouco, ela não sabe, mas aqui a gente faz para tudo. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, batendo papo hoje com a doutora Márcia Guimarães. Não saia daí. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Olha, algumas pessoas chegam e perguntam assim: ah, Moisés, eu na quinta-feira não consegui ver o programa às 9 horas. Simples, você vai lá no YouTube, se inscreve no canal, você vai dar uma moralzinha pra gente, TV Barueri ou canal Barueri, tá aparecendo aí para você. Você se inscreve no canal e você tem a oportunidade de ir lá na playlist acompanhar
já mais de 140 programas que nós apresentamos aqui na TV Barueri. Você entrará em contato não só com o conteúdo do programa Liderança e Gestão, mas também com outros programas que nós temos na nossa grade. Inclusive com os programas apresentados pela nossa entrevistada de hoje, doutora Márcia Guimarães. Procura lá, seja feliz e dá uma moralzinha pra gente aí. Doutora, a gente estava falando, aqui parece que eu me adiantei nas perguntas dos meninos e das meninas, mas vamos voltar lá na psicofotografia. Então, o que exatamente? Você estava falando que é uma busca, uma retomada do cuidado com a sua imagem, é isso? Que muitas pessoas não se veem como elas são. Tá. Então vão muito para a estética, não se aceitam, escondem. E geralmente é uma patologia. A Isso. pessoa não se vê, não se aceita, mas isso às vezes está muito ligado a uma questão emocional. Ou até mesmo as pessoas têm excesso de vaidade, mas estão ainda insatisfeitas. Isso tem uma raiz emocional. Você já ouviu falar da dismorfia corporal? Já. Então é um sim. nome para isso, que é uma distorção da imagem corporal. Sim. Então, tanto o excesso da vaidade, que gera sofrimento, quero dizer, quanto a pessoa que não se vê como ela é, tem raízes emocionais e geram sofrimento, e isso é para isso que nasceu a psicofotografia. Legal. Você puxou uma coisa aqui que eu quero te perguntar. O excesso, quando você se vê com excesso, excessivamente vaidoso, automaticamente essa pessoa se torna um narcisista ou não? Porque um dos elementos no narcisista é a sua autoimagem, sua exposição. Supervalorizada. A sua supervalorização. Todo cara que tem, homem, mulher, tem essa vaidade exagerada, é um narcisista? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é pontual. Isso. O cara é só às vaidoso. vezes é uma insegurança dele e que sim, precisa às vezes armar, e às vezes vem uma armadura de uma supervalorização, mas não quer dizer necessariamente um narcisismo a ponto patológico. Não significa que ele vai hostilizar alguém em função da vaidade dele, né? É com ele e ele. E ele. Em geral, são pessoas até que estão mal posicionadas. Em geral, do que eu trabalho. Sim. Então, só esse perfil que, na geral, ela é bonitona, bonitão, mas não sente firmeza no taco, sabe? Tá. E aí não vai pra vida? Sim. Ou vai muito na defensiva, muito armado. E aí as distorções, Moisés, então são pessoas que muitas vezes têm dificuldade em foto, com vídeo, com câmera. Tá. E às vezes você olha de fora e fala assim, mas como que essa pessoa se sente assim? Se sente e ela tá com sofrimento. E do lado de cá a gente tá tudo morrendo de inveja, né? Eu queria ser assim. Olha o estilo, olha a pessoa. E no fundo ela tá mal. Então as distorções nasceram para isso, que também vem acompanhada de transtornos alimentares, que se a nutrição me acompanhou. Então eu trabalho transtornos alimentares, que em geral vem acompanhado. Transtornos alimentares não quer dizer só obesidade. Às vezes a pessoa fala, transtornos alimentares é quem está obeso acima do peso. Não é. É o cara que come desregrado também, né? O cara que tem conflito com a comida, culpa ou não come, porque tem as pessoas que não comem. Sim. Ou comem muito pouco. Então, tudo isso está relacionado. Conflito com a comida. Uma outra coisa como é que chega no momento de você pensar nas mulheres? E eu lembro que um dos temas do seu programa é fé menina. E esse fé é de religiosidade? Como é que ou é para resgatar a feminilidade? Como é que é essa ideia chega como? O programa O Feminina para Tornar-se Mulher foi um download. Eu tenho vários downloads, assim. Já vem pronta. Já baixa aqui. Você é uma roteirista. Eu tenho. É um dos meus talentos, a criatividade. Que legal. Então, eu gosto muito. Por isso que nasceram vários nomes de programas. Porque eu não consigo ficar em um só. Admiro quem fica, mas tá tudo certo, cada um do seu talento. Então, eu vou interromper a doutora Márcia aqui, vou dar um recado. Olha, se você grava só duas coisas que eu vou te dar aqui de bandeja. O nome é Márcia Guimarães e o rosto dela, a imagem dela. Porque você vai encontrar materiais, produtos, apresentação da doutora Márcia lá na TV Barueri.
e vai ter uns nomes diferentes, mas é a mesma pessoa, porque ela é criativa, ela acabou de falar Isso aqui. mesmo, vai ter várias Márcias lá também, então Tá, assim, sim, é a adoro Márcia mudar. Guimarães. É verdade. Mas o feminina, eu falo que é o meu processo pessoal e é o processo de todas as mulheres que chegam para mim. Por Você quê? conta ali a sua história? Conto vários momentos. É? Conto várias partes da minha história. Quem tiver de olho vai lá. Vai lá, pode ver, gente, porque eu falo que já foi de muita dor e ao superar, que foi essa minha busca, eu falo que maravilha. Então hoje eu conto com muito orgulho e que seja fonte de inspiração para outras mulheres, mas porque eu precisei fazer as pazes com a minha história. Então a fé menina para tornar-se mulher é um trocadilhão, né? Uhum, É a fé da menina que mesmo com um trauma e traumatizada foi para a vida, com tá. uma vozinha interior lá: "Espera aí, não Uhum, concordo, não é assim, acho que tem mais da vida". E ok. quem não? Muitas mulheres assim, não é gente? Muito, Concordam? Muitas muitas. mulheres assim. A fé em algo maior, no divino, não é religiosidade. Tá. Aqui você pode ter uma religião para isso, você pode ter algo que você faça na sua casa, mas é Você fé le em algo maior, você leva as mulheres a pensar, numa dimensão de superior. superior, de Isso, uma adoração. conexão com o divino. Tá, isso é Falo, legal, porque entende? eu acredito que todos nós, seres humanos, nós temos um espaço no coração para adorar a um ser superior. Uhum, E independente da religião, respeitando o credo de cada um, uhum. eu acho que a gente tem que mais estimular isso mesmo, porque a fé ela transforma a pessoa. Transforma. Tem estudos científicos que Sim, quem tem fé tem mais qualidade de vida, é uhum, mais feliz. E eu tive experiências divinas, realmente, que eu falo que até por isso que eu deixei psicologia, porque as minhas cerejas do bolo foram entregues por Deus. amém, que legal. Mas por quê? Eu alcei passos para chegar nisso também. E Uhum. aí eu falo, então é fé, e eu tô aqui não para construir barreiras, mas na verdade ser extensão, né, por isso que eu falo, conexão com algo divino, e a feminina, que é a Tá, mulher no lugar dela. as mulheres pediram para você atender os homens, foi uma necessidade sua? Você enxergou essa possibilidade? Quando que você voltou o olhar para os meninos também precisam de atenção? Quando eu comecei então, quando veio esse combo do feminina, que eu falo que veio, eu senti a necessidade de algo para os homens, Uhum. porque eu falo que a feminina, tanto como o masculino, mais homem, menos menino, não é uma afronta a ninguém, Eu mas é quero ser ponte. não, então é o seguinte, só que nós vamos gastar um pouco mais de tempo nesse Fala. negócio do mais menino aí. Por que, mais menino, eh, Mais homem, menos mais homem menino. e menos menino? O que está acontecendo por aí? Me conta, que eu não estou Ah, sabendo. Vamos assim vamos tricotar aqui. assim O que as como mulheres estão reclamando para você? assim, não só eu também sou mulher, né. Mas eu não queria te entregar, ô Márcia, eu não queria te comprometer, mas vamos deixar lá. Guarda, O que que as mulheres estão guarda. trazendo para você? A fé menina, então vou olhar para as meninas de novo para chegar nos meninos. Tá. É a fé, porque eu falo que tem muitas mulheres cronológicas e Uhum. meninas emocionais. Legal. E eu também me incluo, e me incluí nisso. Tá, Então é a minha coisas que eu precisei ver da minha menina ferida para que a minha mulher florasse. tá, E as legal. mulheres que chegam para mim também são assim. Assim como tem homens assim. Então os homens, eles estão adultos cronológicos, mas meninos, porque ficaram presos em dores que não, assim como as meninas, os meninos também, mas sem Isso essa consciência. isso você acredita que é originário de onde? Sabe por quê? Uhum, A gente sempre teve a ideia de que os homens amadurecem depois das mulheres. uhum. Mas hoje parece que a situação, a Inverteu. molecagem no trato com você mesmo, a molecagem, a irresponsabilidade no trato com as mulheres que estão à sua volta, seja mãe, filha, namorada, pretendente, tá assim, tá um negócio muito descabido para os nossos dias, sabe? Aquela linha tênue da falta de respeito, Uhum. porque o cara não tem respeito com ele, não vai ter respeito com quem está ao seu lado. Então, isso, a minha pergunta é uma coisa latente dos nossos dias ou é dessa geração? O que está acontecendo? Não, isso já vem de longa data, né. Aham, Acho que cada geração vai mudando, mas é uma consequência geracional. tá. Então as mulheres também, ficaram também endureceram essa coisa do
do feminismo, né, da mulher direitos iguais, é uma marca, assim como feminismo e machismo, e não estou aqui para levantar bandeiras, entender esse comportamento no social. Tá, não é um ativismo, Não, eu, na é uma verdade, referência eu, social. eu, Ok. eu vejo isso como um comportamento e, na verdade, ele também tem distorções de dores. Uhum. Então, a mulher ficou dura, também dá conta de tudo, que também gerou muita dor, ela ficou viril, e os homens, eles foram ficando enfraquecidos, porque a mulher também foi assumindo esse lugar, né? Só que não é só de homem e mulher, já começa aí nas famílias, geracional, né? Então, hoje tem, você vê, homens enfraquecidos e mulheres muito fortes, só que tá invertido. Tá, e aí eu quero um recado que você vai dar direto para sua câmera dizendo o seguinte, que recado você daria para essa mulher que toma frente de tudo, o masculino dela é muito aflorado, o que você diria para ela hoje? E depois eu falo a pergunta do menino. Ok. Minha cara querida, não precisa ficar assim, tá cansada, né? Eu sei, eu também já tive nesse lugar. Vou dizer que você não precisa estar assim. Mas ninguém vai olhar para você se você não se olhar. Então, essa chavinha se abre pro lado de dentro e só você pode abrir. E quando você abrir isso, um universo vai se abrir diante de você. Então, te convido a olhar para dentro, se conhecer e encarar essas dores que estão aí. Parece que está tudo certo, mas eu vou te dizer que não tá. E você vai ver os milagres acontecerem diante dos seus olhos, tenho certeza. Legal! Estamos conversando sobre comportamento masculino e feminino. Lidere, olha só, liderança de si. Você vai ter condição de fazer gestão da sua vida. Continuo com a doutora Márcia daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos aqui para o nosso terceiro e último bloco, hoje com a doutora Márcia Guimarães. Antes de nós continuarmos o nosso bate-papo aqui, eu vou chamar o recadinho da Vinhatex com a doutora Edilene Cristina. Dá uma olhada aí. Hoje eu tenho um recado bem importante para todos vocês. Vamos falar de fluxo de caixa. Isso mesmo, dinheiro em caixa nas empresas. Hoje a Selic batendo a quase 15%, o dinheiro vale muito. Nós temos uma questão bem interessante que é referente às associações. Sim, associações de órgão de classe, onde as empresas se filiam às associações e podem utilizar os mandados de segurança positivos e com sentenças positivas que lá tenham. Nós temos duas questões bem interessantes que eu quero falar para vocês. Uma é o tema 1119 do STF, que o 1119, lá no voto do ministro Barroso, ele menciona que as empresas poderão sim se filiar posteriormente às associações e utilizar os benefícios que lá tenham dos mandados de segurança coletivo. E o outro tema que veio corroborar com essa questão que eu falo de fluxo de caixa é o tema 1079 do STJ, em que a ministra Regina Helena foi relatora e ela menciona que as empresas só poderão se utilizar do Sistema S, poderão se utilizar da diminuição da base de cálculo do Sistema S as empresas que tenham sentença positiva e decisões positivas, sejam administrativas ou judiciais. Então, juntando essas duas decisões que eu mencionei, que é
o tema 1119 do STF e o tema 1079 do STJ, as empresas poderão sim, via mandado de segurança, se filiar às associações e utilizar os benefícios dos mandados de segurança coletivo que lá tenham. Mais informações, eu e a equipe estamos à disposição. Como eu disse, estamos com a Selic bem alta e com o mercado retraído, então você, empresário, está na hora de você buscar fluxo de caixa para sua empresa. Seguindo aqui com a doutora Márcia Guimarães, Márcia, tem uma brincadeira que eu faço aqui de colocar meu entrevistado na chapa quente. E aí acontece o seguinte, nessa de colocarmos você na chapa quente, você vai me trazer uma notícia boa e uma notícia ruim. Sabe aquela brincadeira do... Eu tenho uma notícia... Às vezes não é brincadeira, né? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Uma coisa que você fez que foi legal dentro do seu trabalho, que você arrebentou, que foi muito bacana, deu certo. E uma coisa que não foi tão legal e você tomou aquilo ali como uma experiência ruim para não repetir, para não voltar atrás no seu trabalho. O que foi bom e o que foi legal. E detalhe, você pode escolher se começa pela notícia boa ou notícia ruim. Você sabe que às vezes eu tenho dificuldade de ver o que foi ruim, porque eu aprendi tanto a extrair ganhos. E tudo foi bom, então? Não, mas me forjou, me preparou para chegar até aqui, então eu vejo como bom. Vamos lá no que forjou a Márcia, tá? No que foi assim uma experiência um tanto quanto dolorida, mas pode começar também pela notícia boa. O que foi legal numa das coisas que você fez no seu trabalho e que você falou assim, cara, que legal? Eu amo minha trajetória profissional, sabe? Acho que ter desenvolvido a psicofotografia como registro de marca, ter usado vir para online e hoje chegar no direto ao ponto. Legal. Para mim, foram assim, porque é persistência, né? Todo mundo vê o resultado, mas não vê o bastidor, né? É o que eu falo. As escadinhas, os degraus Então, nessa todo mundo escada. assim, uau, Márcia, você entrega, foi de repente? Não, uma trajetória de vida, né? Então, eu sou muito orgulhosa. E uma coisa que em algum momento não ficou legal no seu trabalho, você fala assim, eu vou fazer diferente, então isso aqui não ficou legal não. Uma notícia ruim, porque nós aprendemos com o fracasso. Sim, deixa eu ver aqui. Na verdade, uma parte bem dolorida da minha história foi quando eu voltei da Espanha, em 2014, e que foi um ponto que eu queria desistir da psicologia, sabia? Eu voltei em guerra com a psicologia, que eu voltei em uma crise, assim, mexeu bastante comigo. Lá em Barcelona você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano? Mas eu vivi experiências que mexeram muito. Então, ali eu pensei em desistir de tudo e recomeçar. Eu queria ser só fotógrafa. Por isso que nasceu a psicofotografia. Tá, legal. Mas ali foi um período de crise, que, sabe, foi a pior fase, assim, dolorida da minha vida. Agora, nós já fizemos o recado direto para as meninas, a fé menina, que é entrona, que resolve tudo, que o masculino... Baixa a bola, né? Que o masculino está aflorado. Agora você vai olhar para a sua câmera e dar o recado para os meninos. Você sabe que, como nós já comentamos aqui, tem muita gente com 40, 50 anos e vivendo como se fosse um moleque. A saber de alguns com 30, 30 e poucos que ainda estão na convivência do papai e da mamãe. Exatamente. É o recado. Pode ir representando você mesma e as mulheres que chegam ao teu consultório. Dá um recado para esses caras aí, Márcia. Pode falar. Meus caros queridos, vou dizer que vocês têm muita potência aí que está guardada, armazenada, e que estão perdendo tempo de converter mais, de realmente ocupar o lugar de vocês na vida, por questões que vocês não conhecem. Então, eu te convido a fazer um mergulho profundo em você, para que você saia desse lugar de menino, omisso, de narcísico até, achando que está ao máximo, só que não está. Você está queimando o filme, está queimando o teu filme, está queimando cartucho, está perdendo tempo de vida, e por questões que estão aí, faltando liderança de si, e daí está faltando gestão da vida, e por aspectos que você não conhece. Vou dizer que está aqui, estou de portas abertas para recebê-los, e para você viver relacionamentos saudáveis, converter mais, a marada gosta de converter, né? A mulherada também, mas se tiver bem acompanhado, né? O cara vai longe. Não quer prosperar mais? Eu sei que você quer. Então, se não está prosperando, é um dos pilares que doem
eu digo que você pode mais, não é falta de potência e nem competência, então se conheça. Legal, 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 muito bom. Márcia, como é que a gente faz? O camarada, quando entra, Hum, o cliente, quando ele entra em contato com você, já vai para uma consulta teste? É a primeira sim. consulta para sentir o clima ou já é a primeira valendo? Como é que é o negócio? Depende. Depende Tem da pe situação. porque tem muitos clientes que já vêm já conhecendo de pessoas que já fazem processo comigo, então eles já vêm querendo mergulhar direto, Já vem direto para o pronto-socorro, direto, né? eu amo. Ele E vem para o tem pronto-socorro e depois você interna ele, manda para o andar. não, comigo eu falo assim: "Gente, é rápido, mas não é raso. Ah, É legal. profundo". Isso é legal. Por isso que nasceu o direto ao ponto, né, que Aham. é realmente uma terapia. São 7 sessões, Moisés, 7? tu crê? Acredito. 7. A minha reunião de consultoria, minhas reuniões são 8. Eu 7, mas você já viu uma psicoterapia, para quem faz anos de terapia, então e não resolve e nada? não resolve, fica ali patinando? Então são 7, mas para você que quer me conhecer, eu faço a sessão diagnóstica, que é uma sessão experimental, onde a pessoa já pelo que ela fala Eu e tenho as uma dores eu tenho uma bronca, hã, e pode você falar. vai saber depois da resposta que você me der. Essa primeira sessão diagnóstica é paga ou não paga? É paga. Ah, é? Ah, amado. Ah, eu vou continuar com a minha bronca. Pode falar. Não, porque se não dá certo, se não deu match, eu não vou continuar, mas é pago a Mas sessão não de é, porque sabe que, Moisés, eu já fiz muitas sessões experimentais gratuitas por tempos na minha vida. aham, Mas sabe o que eu entendi? A pessoa que quer fazer a mudança, ela tem que estar comprometida com o seu tá. desenvolvimento. Mas, doutora, eu também não tenho que ter o casamento, eu não tenho que estar Aí ali, eu só não que tenho que estar ali e falar assim: "Putz, eu gostei dessa doutora". E se dá aí aquele negocinho assim: não gostei, daí beleza, você evita pagou a de ter consulta", investido esse foi o investimento, tá. Moisés, as pessoas têm que estar dispostas E eu sei a investir e e pagar o preço. eu reconheço que o tempo é precioso, de qualquer profissional. Mas a diagnóstica era só pra gente se entender, ver se vai dar pé. Precisa. E eu falo que a diagnóstica é também para ver se dá match, sabe por quê? Se não der, tanto da minha parte, porque acontece, Tá. porque se eu não tiver afinidade, eu não vou estar de coração aberto para atendê-lo. E como é que a gente acha nas redes sociais? Não, e se a pessoa não gostar, ela não vai estar aberta. Tá. Então precisa dar match. Tá, eu Então, quero te achar para trocar uma ideia, um primeiro diagnóstico ou ter um tratamento, como é que a gente te encontra? marciaguimarães.oficial. Tudo junto assim, Márcia Guimarães, né, Guimarães, porque não tem o tio, então é tudo junto, sim, Márcia Guimarães ponto ponto oficial. E também estou no YouTube, Márcia Guimarães Oficial. Márcia Guimarães Oficial. Tá dado o recado. Só que é o Uhum. seguinte, o que te motiva? Nós vamos terminar com a sua fala do que te faz acreditar que nós podemos sermos pessoas melhores. O que te motiva? O que te dá ânimo? Pode ser um Ai. pensamento, uma frase, um versículo da Bíblia, eu não sei. O que te motiva? O que eu sempre falo nas minhas frases, Moisés, meu jargão não é falta de potência e nem competência, é falta de você se conhecer. Então, o que mais me motiva é ver pessoas humildes que realmente estão abertas porque você está padecendo, porque você não se conhece. Ei, Então, eu amo ver quando a pessoa se conhece, Márcia, mas eu não vi isso de mim, Márcia. Eu falei assim, então, quando ela vê, ela assume, sabe? E vai para a legal. vida, Legal. fica feliz, fluida. Amém, que bom! Joia! Nós estamos terminando o programa de hoje, programa Liderança e Gestão hoje com a participação de Márcia Guimarães. E é o seguinte, nosso papo foi tão gostoso, o tempo passou rápido e eu vou falar uma coisa aqui para você. Com certeza nós teremos outras pautas, possibilidades de conversarmos com a Márcia. Entre em contato lá no Márcia Guimarães, tudo junto, marciaguimarães.oficial. O programa Liderança e Gestão vai ficando por aqui, agradecendo você, Márcia, por ter separado um tempo para a gente conversar aqui. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui com Eu a que gente. agradeço, Moisés, uma honra Valeu, contribuir. Parabéns pelo valeu. trabalho. Obrigado. Pessoal, na nossa despedida aqui a cada quinta-feira, eu digo para você, seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu!